Olá, muito obrigado para você que está nos acompanhando no Central do Esporte, na TV Unifra, no canal 15 da NET, porque está começando mais uma edição do programa Central do Esporte. O Central do Esporte é o programa da TV Unifra que fala sobre os esportes, sejam eles de alto rendimento, amadores, em desenvolvimento, enfim, a gente está hoje aqui mais uma vez recebendo convidados. À minha direita, à sua esquerda na tela, José Quintana Júnior. Tudo bom, Quintana? O pessoal de casa deve se perguntar que convidado esse está sempre lá, né? Todos os programas, Todos os programas, né? Mas é um nome interessante. Eu me sinto convidado pelo Rogério Gireta Júnior, né, professor? Legal, bacana, né? O cara que manda, né? O engraçado quando eu não ver ele fica bravo. É um convite meio, né? Programa, É um convite forçado. É. Outro nosso convidado que está sempre aqui conosco é o professor Gilson Piber. Gilson Piber. Seja muito bem-vindo, professor. Legal, Rogério. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui. Eu é que agradeço. Agora, eu acho que nós três temos mesmo de agradecer a presença do Henrique Braibante, técnico de futsal, que recentemente passou pelo Uruguaianense, disputando a Série Prata, começou a temporada no União Independente Futsal na Série Bronze e mais uma vez está aqui conosco para bater um papo sobre futsal, sobre aquele esporte muito disputado, muito jogado dentro das quatro linhas em um ginásio. Tudo bom, Henrique? Tudo bem, é um prazer novamente estar aqui conversando com todos, né, e poder trazer algumas informações sobre o futsal. Quero saber de você, Henrique, o que não deu certo lá na fronteira, lá em Uruguaiana? Todo mundo que sai de Santa Maria gosta muito de Uruguaiana, os gaúchos comentam muito. Eu ainda não tive o prazer de visitar a cidade, não conheço ainda, mas muita gente fala muito bem de Uruguaiana e o Henrique foi, né, trabalhar na equipe da Uruguaianense, na Série Prata, saindo, né, deixando a equipe do União Independente Futsal, trocou a bronze pela prata. O que motivou? 4 vitórias, 4 derrotas, um empate, e aí de uma hora para outra os dirigentes reavaliaram o teu trabalho e tudo mais lá e chegaram à conclusão de que deveriam trocar a comissão técnica. O que você colocaria assim como fator fundamental? Porque me parece que pelos resultados, talvez isso não tenha sido tão preponderante para a direção tomar essa decisão. Eu conversando com a direção, a expectativa era muito grande, né, para ter melhores resultados, né? Eu considero uma campanha boa, né, por estar 2 meses, por implantar outra filosofia de trabalho lá, mas segundo a diretoria eles tinham uma expectativa maior pelos investimentos e pelas contratações que fizeram, né? E a gente tem que entender que no futsal são momentos, né? A gente tem que aproveitar. Eu aproveitei o melhor possível o momento por lá, foi uma experiência muito boa, me sinto outro profissional. É muito importante um treinador passar por Uruguaiana, que tem uma torcida inexplicável, né, que lota, torce mesmo, apoia, né, e lá estão com expectativa muito grande de estar melhor colocado na Série Prata, principalmente entre os 4 primeiros, para levar na fase das finais, né, do playoff, as decisões para a Uruguaiana, porque lá a equipe cresce muito. Né, e eu cheguei, a equipe estava em 8º, de acordo com os resultados, a gente ficou em 6º, e aí com a derrota para a Parobé a gente ficou em 7º. Né? Mas a perspectiva era que se chegasse lá, né? Mas tem que respeitar a decisão da diretoria que foi tomada da Uruguaianense, que falaram, né, que queriam também criar outro fato novo, outra coisa, dar uma movimentada no grupo, que eu acho que é um critério que eu não adoto, né, porque a gente tem que acreditar num trabalho, né? Eu acho que o trabalho estava sendo feito, reconhecido, mas, né, a vida que segue, só levo coisas boas, fiz muitos amigos e não tenho nenhuma inimizade em Uruguaiana, né? Isso até comentando com a minha família, que para um treinador é difícil. O treinador tem que sair mesmo, cansou o trabalho dele. E na verdade não. Recebi muitas mensagens de apoio da torcida, principalmente, que é muito apaixonada, né? E eu fiquei contente, um conforto nesse momento, porque é o reconhecimento do esforço que eles viram que estava sendo feito, tanto nos dias dos jogos quanto nos treinamentos. Né, e da torcida que é apaixonada pelo seu clube, mas entender, o Henrique entender, né, o treinador, e dizer que estavam torcendo por mim também, né, isso é uma coisa boa. Os atletas também me dei muito bem, não tenho problema com nenhum atleta, não é minha característica também, mas são momentos, né, então eles tinham uma expectativa grande, creio que seja isso, mas contente com o trabalho que eu realizei e um amadurecimento muito bom na minha carreira. Muito legal, muito bacana esse depoimento do Henrique, me parece muito sincero, um depoimento muito sincero, uma avaliação que ele mesmo faz não só do trabalho dele, como também do posicionamento da direção, Quintana e professor Gilson, e colocando aquilo que ele pensa, aquilo que ele tem como filosofia e aquilo que daqui a pouco pode ser uma filosofia também da direção lá da equipe de Uruguaiana.
Pois é, eu fico pensando, estava pensando, ouvindo a resposta do Henrique ali e pensando assim, ó, como não ser clichê para falar da forma com que eu penso, assim, mas fazendo uma metáfora do futsal com o futebol. Se nós pegarmos hoje, pegarmos um dos assuntos que será no segundo bloco, a Copa do Brasil, né? Os semifinalistas, os 4 semifinalistas são treinadores que tiveram a continuidade desde o ano passado. Flamengo, Botafogo, Cruzeiro e Grêmio. Ou seja, mostra como a continuidade ela faz diferença no trabalho de esporte coletivo. Porque quando o esporte é individual, tu até pode apontar essa questão desse trabalho onde não está dando certo, a questão do desempenho, rendimento, entrega. Mas quando é esporte coletivo, ele depende de uma série de variantes, que com 2 meses é muito pouco tempo de trabalho. Para implementar uma filosofia de trabalho é muito cedo, é muito rápido. É uma pena que a gente não tenha aqui os dirigentes para contrapor, aí parece até uma certa covardia falar, da minha parte eu digo, porque eu não os conheço. Mas eu acho errado. Errado porque se fez a aposta de tirar um profissional de Santa Maria porque conhecia o trabalho dele e acreditavam nesse trabalho dele. O trazem para Uruguaiana, que, fazendo parênteses, meramente um bairro de Alegrete, segundo os alegretenses lá. Eles têm essa rivalidade na fronteira, eu estou brincando, o pessoal de Uruguaiana vai ficar bravo comigo. Mas eles apostaram no Henrique. Então, se tu faz uma aposta, como é que tu mede na balança em apenas 2 meses? Eles reforçaram o time pensando em quê? Provavelmente o acesso à Série Ouro. Mas em 2 meses chegaram à conclusão que o Henrique não serve. Não prestava mais, né? Não estudaram, eles não conheciam o trabalho dele, eles não sabiam os números, o perfil dele. Eu acho que a questão vai muito com aquilo que a gente fala dos nossos clubes aqui também, a questão da dirigência ser mais profissional. Não basta o técnico ser profissional, a dirigência também tem que ser. Como é que eu vou postar no Gereta para vir para a TV Unir? Eu falo assim, eu não conheço o Gereta, eu não sei a qualidade dele, não sei o potencial dele, aí chega aqui, o Gereta, tu entende? Eu acho que isso acaba sendo um grande pecado. E o Henrique está sendo um gentleman aqui, falando bem da oportunidade, agradecendo o que viveu lá. Mas a gente fica um pouco chateado e o Henrique está demonstrando uma maturidade, mas eu já aproveito essa fala extensa e longa, porque para fazer uma pergunta, então, Henrique, em relação a como lidar com essa vulnerabilidade num esporte coletivo, onde acaba centralizando como solução mais fácil, troca o técnico. E o dirigente acaba ficando lá fazendo a mesma forma, sempre, e os resultados, obviamente, tendem a ser os mesmos. Quando a gente decide ser treinador, a gente tem que pensar muito nisso e se preparar muito para isso. Porque existem inúmeras situações que tu não vai ter o controle. Por exemplo, as pessoas, tu pode fazer o melhor trabalho, implementar um trabalho, mas tu é descartável em alguns momentos. Então, para ti, conseguir render, tu tem que se blindar, tu tem que estudar formas de lidar com isso, e eu tenho um pensamento que quando eu acerto com uma equipe, a gente liga um relógio. Uma hora tu vai sair. O que vai depender é o tempo, o que tu vai fazer dentro desse tempo. É que nem quando tu nasce, não pode ficar pensando na morte. Tu tem que viver a tua vida. Então, às vezes, as pessoas ficam o treinador cai num erro de ficar tão preocupado em cair ou ser demitido que ele acaba não treinando. Quando tu nasce, ficar tão preocupado no dia que tu vai morrer, tu acaba não vivendo. Então, utilizando a fase da Uruguaianense, os 2 meses para mim parece muito mais, porque eu não pensei em nenhum momento, os caras vão me demitir, porque lá é muita pressão mesmo. Tu sai na rua e as pessoas te param, te perguntam, conversam sobre futsal, todos os lugares. Então é uma pressão grande, mas eu não trabalhei com essa possibilidade, também não tomei decisões pensando, eu não posso tomar essa decisão ou falar de tal forma com o meu atleta ou com o meu dirigente, porque ele vai me demitir. Também não. Quando me falaram para colocar uma filosofia de trabalho, coloquei tudo que eu pensava, todos os meus valores, sem esse medo, mas concordo contigo. Acho que deveriam repensar nesses critérios. Vamos colocar um exemplo, para que todo mundo que conversa e gosta do programa pode ter... Eu comecei no União em 2016, tentando mudar uma filosofia de trabalho. O pessoal do União entendeu, E quando é que veio o retorno mesmo no União? Esse ano, Por quê? Começou a se trabalhar da mesma forma, uma continuidade, todo mundo sabia o que tinha que fazer e ia melhorando. Isso tem um tempo, Então acho que o amadurecimento da União foi a continuidade no trabalho que está sendo feito. E o Digo que está de treinador lá é um cara que está desde o início comigo, tentando modificar algumas coisas que a gente queria implementar, uma forma de trabalho, e está dando continuidade nisso e está muito bem. Então eu acho que a continuidade ela é muito importante. Vamos pegar outro exemplo do conhecido nosso, o professor Sandro Cover. Quando é que ele está melhor? Quando é que a Mafra melhorou muito a forma de jogar?
a visibilidade quando teve uma continuidade no que estava sendo feito. Então é muito difícil, porque ainda tem a cultura de apontar um culpado para dar resposta para os outros. Lá a torcida cobra muito. Um dia eu estava lá, na Uruguaianense, e aí a gente perdeu para Santa Cruz, um jogo que a gente saiu fora e vislumbrou uma vitória e a gente jogou mal, a gente fez uma atuação abaixo do que a gente imagina. Na segunda-feira, tô falando com os atletas e BUM! Bomba! Atrás a torcida organizada lá, cobrando. E aí a diretoria disse, não, calma. Né? Eles queriam lá falar comigo, falar com os atletas, então é uma cobrança grande. E até no fim do treino eu fui falar com eles. Não, pessoal, né? Tô triste, que nem vocês, né? Só que a gente tem que trabalhar para conseguir a próxima vitória. A gente conseguiu uma vitória muito boa depois disso, mas tem essa pressão. E às vezes parece, quando perde, o que vão fazer, né? Como é que nós vamos explicar? E na verdade não se explica. Se trabalha para que isso não aconteça e no próxima oportunidade tu consiga vencer. Se tu se abalar ou ter que explicar muito essas coisas, por exemplo, diretoria, comissão e atletas, não tem resposta para uma derrota. Né? Não tem uma resposta se tu me perguntar. A gente pode apontar algumas coisas que talvez sejam nocivas para um trabalho. Então, eu acho que a continuidade ela é importante até para isso. Para te amadurecer o que tu quer mesmo. Né? Para te chegar no teu objetivo, mas não chegar de qualquer jeito. Porque acaba sempre tentando achar um culpado. E o treinador, a gente sabe, né? Eu sei e tento trabalhar isso, que ele está atrás do escudo ali. Né? Então, quando está ali e baixa o escudo primeiro, é o treinador. Né? E isso aí é uma cultura, eu sei que não é de agora, né? não vou apontar, mas é uma cultura que às vezes conforta quando as coisas não estão dando certo naquele momento. Né? Eu acho que isso deve se mudar. Eu sou uma pessoa que tento, né, que isso mudar, mas também sei que isso não é de uma hora para outra que vai acontecer. É a tal cultura do resultado. Se der certo, Exatamente, se o resultado surgir, vai, segue, isso, se não der, troca. Estava pensando aqui, professor Gilson, e o professor Gilson tem uma vivência muito grande no futsal, a gente sempre reforça isso aqui no Central do Esporte. As grandes equipes do futsal brasileiro não trocam de técnico mesmo quando o resultado não é tão bom assim, num prazo tão curto, de 2 meses. Me parece que muitas vezes, e isso eu já vi, por exemplo, na Liga Nacional de Futsal, de pegarem um técnico e ficarem meia temporada ou 3/4 da temporada e vendo que a equipe não vai se classificar e não classificou de fato, mas o técnico permaneceu justamente por conta da filosofia de trabalho. Talvez não exatamente aí. O que esses clubes, professor Gilson, têm, por exemplo, da Série Prata aqui do Rio Grande do Sul, têm a aprender, por exemplo, com a Liga Nacional de Futsal, no tocante a essa questão de técnico? Gostaria que o senhor respondesse. É que o resultado, muitas vezes, ele acaba sendo o ponto-chave disso. Né? Muitos dirigentes, eles devem satisfações, né, ao torcedor, ao patrocinador, né, aos demais membros da direção. Então, essas mudanças acabam também, né, servindo como um escudo para a própria direção, que é a responsável pelo trabalho. Né? O presidente vai ter que responder também pelos maus resultados. Mas ele também pode bancar esse treinador, né, como você falou na Liga Nacional. Né? E o Rio Grande do Sul, né, principalmente nas séries bronze e prata, ele ainda se ressente, né, dessa visão, digamos, da continuidade do trabalho. A Uruguaianense, né, obteve o acesso para a Série Prata e, logicamente, que visualiza o acesso, né, para a Série Ouro, para a nossa Liga Gaúcha. Agora, é uma competição de 12 equipes, né, Henrique? Sim, 12 equipes. Desclassificam 8. Né? E dá para falar assim, ó, que metade dessas equipes tem possibilidade clara de acesso. Então, é um equilíbrio, né? É um equilíbrio grande, é uma disputa acirrada. Né? Então, isso pesa. Jogadores foram contratados, muito bem, só que não significa que o jogador vai sair aqui de Santa Maria, de Pelotas, de Santa Catarina, vai chegar lá em Uruguaiana e no primeiro jogo ele vai arrebentar, vai se entrosar com a equipe. Isso aí leva tempo. O mesmo para mudar uma filosofia de trabalho de uma equipe. E tem gente que torce contra também, né? Tem gente que torce contra. Tem esse detalhe também. Infelizmente, isso também existe. Mas o que ficou, Henrique, para ti, assim, qual o grande aprendizado dessa experiência?
O grande aprendizado é que tudo que a gente aprende, né, todos os nossos valores, eles nunca podem ser corrompidos. Então, o que a gente pensa, o que eu penso sobre futsal, o que eu estudo, o que eu vejo, né, eu sempre tentei colocar em prática e consegui colocar lá. E eu tô triste porque eu queria ficar mais tempo no cargo. Claro, mas eu estou evidente. muito feliz com o resultado do trabalho que eu consegui aplicar. Porque muita gente viu e muita gente reconheceu. Por exemplo, quando eu cheguei lá, o primeiro jogo foi 9-5, a gente ganhou 9-5 fora de casa. Nós tomamos 5 gols, né? O segundo, após isso aí, foi 5-5 em casa contra a Lagoa. Nós tomamos mais 5 gols, são 10. E a gente saiu para jogar fora contra Passo Fundo e o jogo foi 4-3 no último segundo. 4, são 14 gols em 3 jogos. E aí, no final, né, foram 3 jogos, foram 3 gols. Um a gente não tomou, nós tomamos 2, nenhum e 1. Então, quando me contrataram, falaram, a gente toma muito gol. E eu trabalhei nisso, E é um dado que eu, né, fiquei pensando, pô, os caras me chamaram para quê? Né? E eu tenho eu tive um bom êxito. De 14 para 13 é muita diferença em muito pouco tempo. Então, e como é que eu tentei trabalhar dessa forma? O pessoal, tem que marcar. Na minha visão, a Uruguaianense não marcava errado, mas ela jogava muito vertical. E aí, o que eu fiz? Eu implementei 2 padrões de jogos diferentes. Dava muito espaço para o contra-ataque do adversário. E estava sempre exposta, tentava, Exatamente. não dava, a intensidade era muito grande, mas o risco era maior e a exposição também. Então, com o padrão, a Uruguaianense hoje fica com a bola muito mais tempo, e tem alternativas diferentes para entrar no ataque. O que acontece? Precisa marcar menos tempo. E aí eu trabalhei no posicionamento de marcação. Então, eu considero, né, na última partida que eu não estava mais, a Uruguaianense não tomou gol, e eu sei que alguma coisa ficou lá, porque ela sabe agora a forma de atacar e aonde marcar, porque aquele, né, tinha muito assim, tem que tirar sempre, tirar. O que é tirar? Era só vertical, né? Então tem momentos que a gente tem que analisar que é melhor tu tirar em uma parte lateral da quadra para te se expor menos, sempre preservar o teu gol, né? Então tô dando como um exemplo que eu consegui aplicar essas filosofias que não são fáceis, porque chega num local que tem uma cultura muito forte, uma raiz, né, muito grande. Foi campeão da Série Bronze, jogando daquela forma. E aí decidiram mudar. E eu, não, beleza, fui contratado para isso e tentei implementar outra filosofia, né? Porque aquele jogo do futsal que às vezes o torcedor diz, mas o jogo tá chato, né? Porque lá dentro os caras estão tentando tentar uma forma de ficar melhor e não se desgastar tanto. Consegui colocar, né, essa forma de jogar e de uma raiz muito forte que qualquer coisa, se nós somos um campeão da Série Bronze, né? Mas tinha uma visão que não, vamos mudar. E eu trabalhava em cima disso aí. E falei para eles, né? Se nós ficar sempre fazendo a mesma coisa que aconteceu na Bronze, almejando a prata, talvez a gente não chegue no mesmo resultado. Na Série Bronze ganha. Na Série Prata não, porque quando tu vai sempre vertical na Série Prata, o nível tático e técnico dos atletas da Série Prata sabem jogar contra isso. No abafa Série Bronze, tu dificilmente... Na insistência consegue. Na Série Bronze, na Série Prata, por ter na um pouquinho Série mais de Prata experiência. um pouquinho mais de experiência, então eu acho que eu consegui deixar um legado, digamos assim, positivo lá na cidade do Uruguaiana. Sim. Eu não sei se você faria essa avaliação, se você deixaria para a torcida fazer essa avaliação, se você deixaria também para a direção do Uruguaianense fazer essa avaliação, mas o Henrique Braibante, ele deixa a porta aberta lá em Uruguaiana ou ele não deixa a porta aberta, enfim, uma porta que o Henrique vai ter que abrir de novo? Que avaliação tu faz? Olha, a minha avaliação, eu vou dizer para vocês, me identifiquei muito com a cidade, né? Gostei, fui muito bem recebido, muito bem... Eles respiram futsal, né? Exatamente, eles respiram futsal. Futsal e basquete muito forte. Né? A torcida também, né, tanto que tinha um canto lá com o meu nome na torcida organizada. Isso é uma coisa que, né, eu nunca tinha vivenciado, uma coisa muito positiva. E da diretoria também, fui muito bem tratado, a estrutura que eles me proporcionaram, né, digamos assim, não me faltou nada. Deixei muitos amigos e com certeza, né, tem uma porta aberta lá. E eles também conquistaram o torcedor do Uruguaianense. Mesmo assim, né, não estando no cargo, né, eu também olho para a instituição, que é uma instituição enorme, com uma tradição muito grande. No futsal a gente precisa de mais equipes que tenham tradições, né? Então, sou um torcedor do Uruguaianense, claro que gostaria de estar lá no comando, né? Mas a porta está aberta também, acredito, Outro relacionamento que também me impressionou foi com a imprensa.
Porque quando eu cheguei, a diretoria me falou, Henrique, cuida o que tu vai postar no Face, cuida o que tu vai falar pro torcedor, porque aqui é muito grande. Né? É por conta dessa cobrança, a exposição, E daqui a pouco e a é imprensa grande também. a gente terminou com uma relação muito boa, porque eu sempre conversei, nunca deixei de atender, sempre falando o que realmente eu achava, né? Concordando e discordando muitas vezes, mas todo mundo tem seu ponto de vista e sempre tratei muito bem, sempre fui muito bem tratado. Então creio que as portas estão abertas. Sim. Legal, bacana, que bom é ele mesmo também fazer essa avaliação, né? Daqui a pouco o Henrique poderia não querer fazer essa avaliação. Ele estava falando aqui que ele se tornou um torcedor do Uruguaianense. Imagina o Uruguaianense, e eu não estou aqui querendo ser pejorativo com a equipe lá de Uruguaiana, que venha permanecer na Série Prata, mas o União Independente Futsal consiga o êxito de subir para a Série Prata o ano que vem. E aí tem o Uruguaianense e o União Independente Futsal. E aí eu quero saber para quem é que o Henrique vai torcer, Henrique? Você nunca de bico, hein? Vai ser E muito agora? difícil, né? Porque eu sou um torcedor do União Independente e também sou um torcedor da equipe de Santiago, Olha só. onde eu trabalhei. Por que eu sou torcedor? Porque quando a gente veste muito a camisa, né, e a gente se identifica, então eu não sei como te responder, né? Porque eu tenho várias equipes que eu sou torcedor. Quando elas se enfrentam, eu vou te dizer que é difícil né? escolher. Aí é o legítimo que vença melhor mesmo, né? Às vezes depende do momento, né? Talvez tenha uns atletas que a gente, né, torça mais ou torça, mas as instituições que eu passo, A eu tenho gente também felicidade. faz esse exercício enquanto profissional, mas eu já faz algum tempo eu torço para os meus amigos. Não, é verdade. Eu já estou torcendo para os meus amigos. Mas Né? Independente da camiseta, assim. Isso, é. Falei com o Henrique, trocamos mensagens, procurava acompanhar os jogos, assim. E eu tô nessa, eu torço para os meus amigos. Não interessa se ele vai estar lá na outra empresa, o Manuel Vicente, o Vinícius, o Jareta. Torço para os meus amigos. Para mim sabe? não, senhor. É? Para mim não. Não, para ti eu torço também. Claro que sim. Né? Eu vou ser bem sincero, eu fui tomado de uma maneira muito surpresa, assim, quando eu fiquei sabendo da demissão do Henrique. Eu também, a que vi pessoa acompanhando me- pela internet é, os resultados. A pessoa que me avisou, inclusive, está aqui no programa, foi o professor Gilson Eu também, Ribeiro, que falou, né? eu vi, soube pelo Facebook. Eu fiquei né? muito surpreso com isso, porque o Henrique, não é porque ele está aqui no Central do Esporte, ele tem uma visão muito, eu diria assim, muito nova em relação ao futsal. O Sandro Couvero, né, fez muitos elogios ao Henrique, e o Henrique foi com tanta gana para a Uruguaiana, com tanta certeza da decisão que ele havia tomado, que parecia que se ele não subisse para a Série Ouro de novo, a Uruguaianense, ele ficaria muito próximo disso. Eu fiquei muito surpreso, Henrique, com essa prematura saída sua lá da equipe de Uruguaiana. Eu acho que pegou a todos de surpresa. O próprio Henrique, Inclusive eu acho. eu. Estava em Santa Maria? Tá? Não, eu estava visitando um amigo que foi olhar o jogo contra a Parobé, o Guga. Uhum. Conheço. E daí eu fui passar o domingo com ele, depois ia retornar, né? Já tinha combinado com ele. E aí eu estava planejando alguns treinamentos da outra semana lá, quando eu recebi o telefonema da diretoria, né? Um diretor conversando comigo. E aí também fiquei surpreso. E muita gente ficou surpresa também por causa disso, né? Sabendo que a gente podia estar um pouco melhor, mas que o trabalho estava em andamento e não tinha nenhum, digamos assim, que ninguém achava que era a hora, né? Porque geralmente se prepara, quando o resultado está ruim, estão reclamando, os atletas reclamam, não está dando certo, toda a torcida está vendo, não era o que estava acontecendo. Então, muita gente foi pega desse Foi por telefone o aviso? Foi. Não foi pessoalmente a demissão, não? Foi por telefone Tu mesmo. chegaste Não. aí, Uruguaiana. Aí Eu fui é- a Uruguaiana pegar minhas coisas, mas foi por telefone. Aí é complicado. Aí é complicado, porque aquilo que eu falei, eu cuido do que ele falar, porque eu os dirigentes não estão aqui para se defender. Mas um clube que contrata meia temporada um treinador, demite com 2 meses, o Henrique trazendo esses números, e ainda dá o recado por telefone, a gente precisa melhorar nossos dirigentes, professor, pelo bem do esporte no país. É que entra o lado passional, né? Aquele lado da paixão, entra o lado da cobrança. Mas não é profissionalismo desta forma? Uruguaiana respira futsal. Alegrete tinha o 7 de setembro. Sim, é forte lá A também. Seritaqui era vai muito voltar. forte, São respirava. Borja é muito forte também. São Borja, retornando à Série Bronze. Então, a Fronteira Oeste, ano que vem, Seritaqui volta na Série Bronze, pelas informações. Imagina o caldeirão que vai ficar aquela região. Vocês imaginam fazer um quadrangular. Alegrete, Itaqui, Uruguaiana e São Borja.
o campeão permanece como técnico. Agora as outras 3 equipes vão trocar de treinador. Mas ser mais ou menos eu fico isso. muito chateado eu entendi o que tu falaste. pela questão. Assim, vamos pegar. Desculpa se eu trazer essa metáfora para o futebol de campo, tá? Tem que ser feito, porque tem é que uma ser forma, feito. às vezes, até do público entender melhor, e é o esporte que eu acompanho mais Não, que o tem próprio ser feito, futsal. sempre tem que ser feito. Vamos pegar o Internacional no passado, que tinha um elenco que para muitos era um elenco interessante, mas o Internacional teve 4 técnicos e caiu. Então, é o dirigente fazendo a mesma forma, tomando sempre a mesma decisão, do mesmo jeito, o fator novo. A SWAT, o ano passado. Argel, Falcão, Roth e Lisca. Também, O que aconteceu? E se ele é novo, rapidamente ele fica velho. Né? eu acho que a tabela também, a tabela do Henrique técnico lá nos jogos foi osso. Foi difícil, assim. O Os Henrique... compromissos, assim, para quem chega, né, tu tem que ter um tempo de maturação para trabalhar ali. Ainda mais dessa transição que E tá daí sendo se tu feita, pega né? adversários que já estão certinhos... Alguns momentos a gente ganha, outros não. É, né? Acontece. E oscilação. o fator local predomina muito. Né? E são média de quantos jogos por semana? É um por semana? Todo sábado. Todo sábado. Imagina assim, ó, lá é resultado, né, professor? É a competição. Imagina um sujeito aqui, vir um novo diretor para a TV. Ele não conhece os meninos cinegrafistas, não conhece o Márcio, não conhece o Gereta, o Rogério, o Armando, não conhece o temperamento de cada um. Até ele pegar como é que funciona a dinâmica da TV. Eu não tinha trabalhado com nenhum atleta lá. Então, Não tinha, né? Porque imagina um conhece esporte. a forma, não Claro. Imagina um tive que esporte que é muito identificar. mais dinâmico, o resultado. O tempo de Leva adaptação. um tempo para fazer o diagnóstico. Exato, é maior. Até porque tem jogador que tem dia que não rende tão bem quanto, e tu tem a impressão dele, de repente ele rende melhor. Ó. E aconteceu, desculpa me interromper, Não, por favor. Mas né, argumentando as tuas palavras, aconteceu que assim, eu tinha a informação de como eles atuavam, né, como é que o time jogava, informações, só que tu tem a tua visão também. Então tinha um atleta assim, Henrique, esse aqui ele ataca muito bem, mas não sabe marcar. Eu, bom, então tá. E eu olhei e eu achei que ele sabia marcar. Ele não estava sabendo se posicionar. E ele acabou virando meu titular, né? E hoje ele é o goleador da equipe. E outra coisa que aconteceu também foi um menino, que no primeiro jogo, né, eu treinei a primeira semana ali, e aí levei os 14, deixei 2 de fora, e só não usei um menino, né? Porque nós estávamos numa quadra pequena, em Alvorada, e nós fizemos o placar e precisava segurar muito, que eles colocaram o goleiro linha, e eu precisava segurar mais na marcação, mais posicionado. E só não usei um menino de 17 anos. Mas um menino muito bom, e conversei com ele, a minha opção foi essa, expliquei para ele, e na outra semana de treinamento foi indo e ele, olha, né, se destacou mesmo, eu sempre trabalho muito com merecimento. Depois disso o menino virou titular, até hoje, até o último jogo. E o último jogo ele não saiu jogando, não era eu o treinador. O Dixon tem 17 anos, e durante a semana de treinamento, a segunda eu fiquei pensando, não tem como tirar ele desse jogo, ele está merecendo muito. E eu não posso punir ele por ter 17 anos. E aquele menino de 17 anos que não fala muito, né, não pede lugar, e o titular às vezes é aquele que, né, se impõe até. Mas eu dei a chance e ele foi muito bem, né, ele saiu muito bem. Então tem essa parte também da gente conhecer e eu ter a minha opinião sobre o grupo, isso também tem um tempo, né. Então eu acabei dos titulares que começavam jogando antes, somente o capitão da equipe que continuou titular, né, o fixo. O resto eu, né, optei por outras peças. Claro que o futsal, graças a Deus, né, o esporte é evoluído, porque é muito dinâmico, o treinador pode interferir. Mas eu também coloquei outra forma, não por discordar do treinador antigo, mas por tentar colocar a minha ideia e o que a equipe necessitava. E o treinador é testado também, né? Claro. Ele é testado, ele é observado pelo jogador. Claro. Daí, gurizada, vamos ver se o homem entende ou não entende. Será que ele veio aqui querer mudar tudo de uma hora para outra, né? Exato. Exatamente. Tem toda essa situação. Teste grande vai ocorrer no próximo sábado, 8 da noite, porque nós temos... Ficou para domingo. Domingo? Ficou domingo, 7 da noite. Olha aí. União Independente e Universidade no ginásio do Corinthians. O que é ter o professor Gilson Piber aqui no programa? É a enciclopédia salvar, do passado, assim, né? do presente e do futuro. Olha aí, 8 da noite, então, União Independente Futsal e Universidade, 15ª rodada, professor? 14ª rodada? Agora daí. É muita Daí rodada, tá né? judiando Aí já minha, quer né? que o senhor É seja muita professor rodada. Google 7 da Piber, não é? Domingo, perdão, então, domingo 7 da noite, Ginásio do Corinthians. ginásio do O Corinthians. Gereta tá com um negócio ali no celular ali para ver as informações, ele acha que o senhor Gil seu Google, né? Google Piber. Não, olha aqui. É verdade. Tá aqui o celular, ó. Pode consultar Aqui, ó. que ele responde. Aliás, Apagadinho, ó. Apagadinho, Belíssima apagadinho. campanha do Acabou a bateria? Acabou a bateria. Belíssima campanha do União Independente. Verdade. É verdade, União Olha, Independente olha, o time- hoje, 31 o time- pontos, né? O time encaixou de tal maneira ali. E a continuidade, né?
2016, começou com Alguém que já conhecia os jogadores, alguém que o já conhecia o Henrique, sistema desse agora esse ano sequência, e com méritos, assim, muito bons. é Rodrigo, né? Rodrigo, digo. Uhum. O Rodrigo assumiu, já Rodrigo veio Gomes. aqui e o time tá mantendo um padrão, assim. É um jogo, na verdade, que ele vale muito, muito mesmo para a equipe da universidade, porque a equipe da universidade ainda sofre o risco de ficar de fora da próxima fase. E para o União Independente, na verdade, vale ali, quem sabe, buscar ainda, enfim, se fixar na segunda posição, porque com 31 pontos. O terceiro colocado é o Santiago, com 27. E o São José, o primeiro colocado, com 37 pontos, me parece São que as duas equipes que mantiveram o equilíbrio. chegar à primeira São posição está José, muito difícil, né? A UFSM, a universidade, ganhou do São José por 3-1, né? E ganhou Lá no início, né, Ganhou da com Série propriedade, fez uma boa partida, nós acompanhamos. E o São José, acho que depois não perdeu para mais ninguém, assim. O Cachoeira é outra cidade, né? Que tem tradição também no gosta, futsal, né? E são duas equipes fortes, hein? São José e União Independente. Sim. Jogo para quê? Para, no mínimo, 800 pessoas no ginásio, professor Gilson? Olha, é possível, o horário é convidativo, domingo, o pessoal pode fazer o seu churrasco normal, olhar o futebol da tarde, 7 da noite no ginásio do Corinthians. É um jogo que, para pontuação, interessa mais à universidade. O Henrique vai estar lá para dar uma espiada, Henrique? Se Como é estiver que na é? cidade, provavelmente, com certeza, vou Olha aí, estar ó. lá, né? Quem gosta, Mais um gosta, clássico. né? Quem Eu, gosta, eu gosta. ia dizer, no domingo acho que eu não levo o chão de orelha, tô pensando Dá pra sábado já era mais aparecer. complicado. São José, 37 pontos é o líder, União Independente, 31 pontos é o segundo colocado, Santiago com 27 aparece na terceira posição. Santiago deu uma desequilibrada, assim, né? Já teve uma situação mais interessante, assim, né? Alguns titubeios da equipe de Santiago, que tem um bom grupo de jogadores também. Serad, 24 pontos, quarto colocado, ACF, 23 pontos, quinto lugar. Todos esses aí já estão classificados. Classificados, perfeito. Sexto, La Máquina com 15, o FSM, a Universidade, né, 13 pontos em sétimo. E o Palmeiras com 11 pontos. São Gabriel. Né? Lá de São Gabriel, são as equipes ainda que disputam Três disputam 2 vagas. essas 2 vagas restantes. Lembrando que a União Independente Futsal vem de vitória sobre o Palmeiras em São Gabriel. Deu uma mãozinha por para a 3-2. universidade. Quero agora, é claro que é uma brincadeira, né, no bom sentido e tudo mais, mas quando eu vi que a seleção brasileira de futsal estava renovando lá a comissão técnica, tudo bem na hora. Henrique Braibante, é ele que vai ser chamado lá. Mas não, é uma brincadeira que a gente faz aqui com o Henrique, eu queria saber a opinião dele também, porque o Marquinhos Xavier, técnico da CBF, de Carlos Barbosa, está assumindo a seleção brasileira de futsal, vai ficar, me parece que até o final do ano, nas duas equipes, com a seleção e com a CBF, e após o término do contrato fica exclusivamente com a seleção brasileira de futsal. Quero a opinião principalmente de vocês dois. O Quintana também, por favor, fique muito à vontade. Não, eu entendi. Fique muito à Mas vontade. é justo. Para falar, Eles adoram se bicar, né? Tá vendo? para falar exatamente sobre essa decisão da Confederação Brasileira de Futsal e principalmente sobre a escolha, né, do Marquinhos Xavier e até que ponto isso, de certa forma, não prejudica a Associação Carlos Barbosa de Futsal na Liga Nacional. Eu acho que a escolha foi, né, nesse momento, foi muito boa, porque eu acho que é o momento do Marquinhos assumir. É uma das referências que eu tenho no futsal, acompanho muito o trabalho dele, eu acho que ele tem a maturidade para conseguir. Sei que o futsal está passando por uma transição, né, a seleção brasileira está passando por uma transição, e ele, eu acho que tem uma pessoa com conceitos bons, valores bons, né, e acredito que ele vai fazer um bom trabalho, e para a CBF com certeza vai ter, né, que passar por um outro momento, porque ele é uma referência, Quem já será está há o muito técnico? tempo, quem será o próximo técnico, né, uma responsabilidade enorme, a maior do país, né, então eu acho que a CBF também, mas eu acho que toda equipe almeja que o seu treinador seja o melhor, né, e tem esse risco, mas eu acho que é uma escolha, não veria outro nome no lugar dele na O seleção. futsal não está muito veloz, né? Não está muito em cima da condição física, enfim. As quadras, né? O tamanho regulamentar, 40 por 20, né? Porque o futsal já foi mais técnico, acho mais bonito, mais cadenciado. Eu concordo contigo, e essa análise é assim, todo time agora, metade do planejamento é feito da parte física. Porque senão vira muita correria, vira aquele tradicional peladão, sabe? Vamos atacar e vamos defender, e dele ataque, dele contra-ataque. E essa velocidade, ela também tá expondo muito a defesa, né?
e aí acaba que um jogo está tendo de forma diferente. Um exemplo foi que o Brasil foi surpreendido no último Campeonato Mundial por causa disso. Perfeito. As outras equipes estudaram isso e tiveram uma proposta. Alguns chamam de time pequeno, mas, por exemplo, o Irã fez, na minha opinião, muito inteligente o trabalho. Com os que eles tinham, com a filosofia que eles sabiam, eles jogavam exatamente como o Brasil não gosta. Marcando um determinado setor, priorizando a defesa. Com um jogador só para conectar o ataque. Eliminaram o Brasil. Eliminaram o Brasil. Surpreendentemente, mas se tu olhar a campanha e o que o Irã quer, né, não é surpreendente. A Argentina veio comendo esse mingauzinho pelas A beiradas. Argentina está num projeto... E faz tempo, Está hein? no 7º ano de um projeto de 8 anos que eles, desde a categoria de base, desde as equipes, desde o campeonato que é feito na Argentina, desde os atletas que saíam fora, eles implementaram uma filosofia. E ganhou a final da Rússia, né? E ganhou a final. E assim, ó, está atualmente, né, talvez muitos me critiquem, mas está atualmente acima, a Argentina está acima da seleção brasileira. Mas o futsal brasileiro é um equívoco total, né? Eu acho que por essas dúvidas, sabe? Porque a seleção brasileira com certeza tem os melhores jogadores. Mais de uma seleção dá para fazer. O problema, na minha opinião, não é problema, mas é uma fase que está ocorrendo, é que a seleção brasileira ainda não sabe o que quer, não sabe como jogar. É por aí, professor Gilson? É, que a gestão, né? Serginho. Quando ela souber, não tem graça, né? Porque a parte individual é muito melhor. Claro, totalmente. Técnica é muito melhor. Mas a gente sabe que no esporte coletivo só isso não consegue o resultado. E a gestão equivocada, o Serginho foi técnico, saiu, voltou, daí... Não serve, aí vem outro, não serve. Daí enquanto isso, os outros estão acreditando no mesmo caminho. Daí veio o PC, o Paulo César Oliveira de novo. Tentou mudar de forma muito brusca, né? E daí, agora, vai pro Marquinhos Também Xavier. tem uma... Desculpa interromper, mas o assunto é bom, né? Também tem aquela fase, tira o Falcão, bota o Falcão. Era isso que eu ia tocar nesse assunto agora. Eu ia falar, o Falcão também já anunciou que dá um time, eu nunca vi isso, mas dá um tempo na aposentadoria e volta a jogar na seleção brasileira. E aí? E aí? Até quando, né? Eu sou contra isso. Eu acho que, olha, o Falcão é um craque, já deu a sua contribuição, se aposentou, beleza. Vai trabalhar de dirigente. É uma boa Né? ideia. Vai trabalhar de dirigente. Eu acho que assim, como numa empresa... Desculpa de novo, né? Não. Como numa empresa, como na casa da gente, como na vida da gente. Existem hierarquias. Tem que ter alguém que decida. Vamos querer o Falcão? Sim, a torcida não gosta, o dirigente... Ou não queremos mais o Falcão, né? Porque Claro. a gente tem que acreditar em alguma coisa, não ficar... Ninguém pode ter uma licença, né? Ninguém pode ter uma licença, porque não é ele que decide. Exato. Enquanto ele decidir... Eu sou, né, um cara que acompanha o Falcão, eu não vou... Até eu morrer não vai ter outro cara que vai jogar igual o Falcão, mas só que existem regras para que as coisas funcionem. Mesma coisa na empresa, se o melhor profissional, né, ele está numa escala de decisão lá embaixo, se ele tomar a decisão lá em cima, vai começar a ficar errado as coisas. Então, na minha opinião, acho que tem que acontecer dessa maneira. Ou decide-se que vai fazer um trabalho com o Falcão, pegar todas as qualidades dele e seguir acreditando, ou não, agradece. E que renovação é essa? O Falcão volta, o Ferretti volta, também profissional de primeira linha, mas também já deu a sua contribuição na seleção brasileira. Né? Ele pode trabalhar num cargo de gestão também, eu acho. Mas se vai fazer a renovação com o técnico, chama o Marquinhos e diz assim, Marquinhos, tu vais ser o técnico. Tu vais montar a tua comissão técnica. Dá essa prerrogativa para ele. Vamos renovar. Mas não vamos renovar com ideias velhas. Sim. Com jogadores que já deram a sua contribuição. Tem um celeiro aí de jogadores de futsal, né? O Futsal único tá esporte no Brasil que eu vejo hoje, pensando a longo prazo, e posso estar errado porque já foi assim, não sei se atualmente segue assim, é o vôlei. Que tem essa visão da Argentina de pensar em futuras gerações, em futuras seleções e ter uma categoria de base de seleção. Porque se a gente pensar no futebol, que é o primeiro esporte, o futsal, o próprio basquete, quantos anos o Brasil vinha tendo dificuldade de chegar a uns Jogos Olímpicos no masculino? A gente tem uma dificuldade muito grande do esporte, de formar a base do esporte coletivo aqui no nosso país. E quando a gente pensa em seleção mesmo, se a gente pensar na Alemanha, que foi campeã da Copa do Mundo aqui no Brasil, nem vou falar daqui do placar vexatório, mas que foi campeã aqui no Brasil, ela já tem a seleção planejada de 2022, 2026. Ela já está trabalhando as futuras gerações. Acaba de ganhar umas confederações com o time B. Com o time B. Há um tempo atrás eu achei uma coisa muito interessante, até achei, né, assim,
pela cultura que a gente tem aqui, o Lucas Podolski não faz mais parte. E a seleção agradeceu, porque já tinha outro no lugar dele, ninguém se ofendeu. Ele saiu, o jogador, né? Tá no nível de atuação muito grande na Europa, alto nível, mas a seleção naquele momento, para aquele lugar, para fazer alguma coisa, não. Vai ter outro. Se o Kaká volta pro Brasil agora em 2018 e faz 2 gols pelo São Paulo, já pede para ir pra seleção. É mais ou menos assim que Imagina o critério de dizer, Lucas Podolski, vou agradecer, e ele também. Então, quer dizer, isso é cultural e a gente não pode achar que sempre a gente vai ter o melhor, né? Porque o Brasil está formando, agora o Justo está falando, está me lembrando, tem muito jogador bom do futsal vindo, muito bom mesmo, mas a gente tem que saber colocar e ter um conceito para ele poder render, mas você não se perde. Mas a maioria dessas formações, me corrija se eu estiver errado, Henrique, mas são frutos dos trabalhos dos clubes, trabalhos das categorias de base, não um projeto nacional e investir no futsal, que é o que difere da Argentina e da Alemanha, isso que eu digo, não é um projeto nacional com essas modalidades. O melhor trabalho de base do esporte brasileiro, eu acho que é o vôlei. Exato. Eu concordo com o Quintana que é o vôlei. Eu acho que tem que ser. E eles seguem essa sequência. Jogadores das categorias de base do vôlei, eles vão ascendendo. Isso, durante a seleção. Sabe? E vão chegar à seleção principal. Ninguém vai dar carteiraço e vai dizer assim, o Rogério, o Quintana, não. Vocês chegaram até aqui, deu não. Vocês vão ter a oportunidade tem um motivo, né? Tem um critério. Rio Grande do Sul é um celeiro de jogadores de futsal. Meu Santa Deus, Catarina, é olhem forte. os jogos Série dos Prata times é de Santa Catarina. Paraná está muito bem. Paraná avançou, São Paulo tem tradição. O Nordeste, que infelizmente não tem representante. Mas tem vários valores, né, que vêm jogar. Então, só tem que organizar. Mas vai mudar? Vamos fazer o novo? Nós vamos fazer o novo com o novo. Mas eu me pergunto, qual é o papel das confederações? É isso que eu me pergunto no geral. Daí entra a questão dos apoios, a questão do patrocínio, a questão do garoto propaganda. E daí eu quero vestir todos os santos. E o cobertor é curtinho. Que é o jeito brasileiro, né? Que reflete a nossa política e uma série de outras coisas. A nossa natação. Foi muito bem agora no Mundial de Natação. Mas vocês viram a idade dos atletas? Tudo em fase final da carreira. Tirando a Etienne, né? A menina. E alguns outros. Que já tem uma experiência boa já também. Cadê o trabalho de base da natação? Vai haver um hiato aí, com toda E certeza. a Vai haver Olimpíada em 2020 em Tóquio, no Japão. Exato. Eu já recebi autorização da direção para fazer só um bloco hoje no Central do Esporte. Eu gostaria de saber o que você acha dessa decisão da direção aqui da TV Unifra. Boa ou ruim, José Quintana Júnior? Eu achei péssimo. Perguntou, né? Boa. Por isso que eu quero chamar agora o assunto da Copa do Brasil. Vamos aproveitar a presença do Henrique aqui. A gente não vai fazer intervalo hoje, não tem aquela ida rápida no banheiro, aquele tomar água, aquele lanche. Não, hoje é diretaço aqui, pessoal. A gente tem mais aí em torno de 10 minutos de programa e eu quero puxar o assunto da Copa do Brasil. Flamengo, Botafogo, Grêmio e Cruzeiro. No futebol que apresenta, e muita gente diz que o Grêmio está jogando o melhor futebol do Brasil e tudo mais. Mas seria o Grêmio favorito de novo para vencer a Copa do Brasil? Será que o Cruzeiro desse ano... Vamos deixar o Colorado falar primeiro? Será que o Cruzeiro não vai encrencar o Grêmio? E do outro lado lá, esse Flamengo... Eu tenho duas ideias aqui comigo, mas vou deixar o convidado falar primeiro. O Botafogo, eu acho que vem ascendendo muito com o trabalho do Jair Ventura também. Daqui a pouco não tem aí um clube despontando aí. Começamos pelo Henrique Braibante. Tirando o coloradismo de lado, né? Eu acho que o favorito entre os 4 é o Grêmio, porque eu acho que vislumbrou uma forma de jogar. Tu vê que o Grêmio sabe como atuar, tem um sistema e ele está muito competitivo, né? Numa Copa, né, que é eliminatória, isso conta bastante. Depois vejo também que o Cruzeiro, por não ser favorito, né, também pode aproveitar esse momento de todos o foco está no Grêmio e ele conseguir talvez, né, desenvolver de forma mais tranquila o jogo, que é uma equipe forte também. Vejo o Flamengo bastante individual, né, valores muito bons assim, mas com um coletivo abaixo dos outros ainda. Claro que, né, agora vou usar até a minha passagem, tem que ter um tempo, mas tem jogadores muito bons e a gente sabe que no jogo o individual muitas vezes pode decidir. E vejo o Botafogo, né, crescendo, mas eu não vejo a competitividade para ganhar essa Copa do Brasil. Mas a gente se surpreende, tem 4 que tem as mesmas chances ainda, então eu coloco o Grêmio como favorito. Boa, legal. Eu gostaria de ver uma final Botafogo e Grêmio, né? Pelo futebol que o Grêmio vem jogando e pela vontade, pela disposição do Botafogo, né? Num grupo modesto, mas o trabalho muito legal do Jair Ventura. Surpreendendo. Porém, né?
acho que alguns setores da mídia esportiva gostariam de ver uma final Flamengo e Cruzeiro. Eu aposto em Grêmio e Flamengo. Eu pego um pouco disso que o Henrique falou, dessa questão do Grêmio. Mas em relação ao outro lado do chaveamento, eu acho que eu fico mais com essa opinião do professor Gilson, da questão da mídia. O Flamengo, eu acredito que é um time que dificilmente vai alcançar o Corinthians no Campeonato Brasileiro. E a pressão em cima, né, desses clubes, principalmente Corinthians e Flamengo, porque hoje tem as maiores torcidas, o Flamengo tem a maior torcida do Brasil. E as maiores mídias também. Também, né? então, caminha, né, nesse sentido, a maior mídia e tudo mais. Então daqui a pouco, aquele erro do impedimento, aquele pênalti mal dado, aquele gol mal anulado, aquela situação toda pode acabar favorecendo. E ninguém está falando em teoria da conspiração. Pode acabar favorecendo o time A, o time B. Eu aposto numa decisão entre Flamengo e Grêmio. Mas futebol, tudo é possível. Quintana Júnior. Só um esclarecimento que o pessoal de casa não entende nossas piadas, são piadas internas, né? Eu e o gerente a gente combinou, né, que ia fazer um bloco só, enquanto a câmera estava nos dois, a gente visou as câmeras, o pessoal capaz de achar que a gente está brigando mesmo, né? Perfeito. E eu não sei, assim, ó, eu já revelei o meu gremismo aqui, na época que eu trabalhava na mídia externa, a gente ocultava isso, mas eu não estou acostumado, em primeiro lugar, com esse jeito do Grêmio jogar, nunca vi. O Sr. Gilson Piber, com todo respeito, tem mais tempo de estrada. Não. Porque o estilo do Grêmio sempre foi aquela coisa aguerrida, marcação, jogar por uma bola, época dos anos 90, muita bola na área, muito cruzamento para o Jardel, com Arce e Paulo Nunes. Mas esse estilo de jogo, esse toque, esse futebol vistoso, que dá prazer assistir, mesmo quando empata contra o Santos, eu nunca tinha visto. Mas esse favoritismo para o Grêmio me preocupa, porque nós nunca fomos campeões como favoritos. E então o Cruzeiro não tem nada a perder. O Mano Menezes está com o Grêmio aqui engasgado por causa do ano passado, que o Grêmio atropelou o Cruzeiro no Mineirão, fez um jogo inacreditável. Foi semifinal também, né? Foi semifinal? Foi. Grêmio e Cruzeiro ano passado foi na semifinal. E Exato. O Grêmio tem um título a mais que o Cruzeiro, né? Que exatamente são os dois maiores campeões da Copa do Brasil. Então eu acredito que não é cavalo vencido, não é corrida já ganha. Não vejo o Grêmio... Acho perigoso. Eu acho que não tem zebra. E depois... Quem chegar assim... Sabe? Exato. Acho que são os quatro depois que a gente fizeram... Depois que a gente já viu o Paulista do Jundiaí ser campeão da Copa do Brasil. Santo André. Brasileiro chegar a uma final. 15 de novembro, que nem existe mais chegar a uma semifinal. A gente, mesmo o Grêmio jogando futebol. Agora, o ponto positivo do Grêmio, para não me alongar, é a questão da janela. O Grêmio não perdeu valores importantes. Acredito que exista o mercado chinês ainda que possa trazer algum problema, mas o mercado europeu se fechou, né? Esse ainda, mas o Grêmio ainda pode perder jogadores nessa janela de agosto agora. Para a Europa? Ainda pode. Não se fechou dia 31 de julho? Eu até onde sei ainda pode. A Sampdoria, inclusive, tem feito sistemáticas propostas e o Grêmio que ainda está aberto para negociação. Fechou a janela para trazer de fora para o Brasil, foi isso? Muito provavelmente. Google? Vou ficar te devendo essa. Me ajuda, Google. Vou ficar te devendo essa. Não, sem querer mudar de assunto e sem quebrar o protocolo, do futsal eu quero fechou colocar... A do futsal fechou. A do futsal fechou. Eu quero colocar duas opiniões. É que a notícia dos sites ontem era o fechamento da janela. Sim. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Eu preciso colocar duas opiniões, porque eles estão colocando a mão na boca, estão olhando pra gente. Eu vou quebrar rápido o protocolo aqui. Eu quero saber, ó. O Vinícius vai falar pra nós aqui, Vinícius. Vinícius Pimentel, cinegrafista. Quem faz a final da Copa do Brasil? Olhando lá, ó. Eu acho que o Cruzeiro e Flamengo. Acho que vai dar os dois aí. Colorado, né? A opinião meio... Enfim, depois a gente fala por quê. Agora eu quero saber do Manuel Vicente, que colocou a mão, que fez sinal e tudo mais. Olhando lá pra câmera lá, Manuel Vicente, nosso cinegrafista aqui. Quem faz a final? Flamengo e Grêmio. Olha aí, ó, concordou comigo, né? Senão eu não vim até aqui, por isso que eu vim até aqui. Senão eu não vim até ele lá para falar. Legal essa... Vou ajeitar o microfone de novo aqui. Falar o que achar, né? Não, exato. Mas é isso mesmo, eu acho que a gente tem que ter um grande cuidado aí, muitos interesses muitas vezes estão envolvidos nessas competições e algumas coisas podem ficar de fora. A janela pode influenciar, porque o Flamengo não tende a perder nenhuma peça, são reforços trazidos há pouco. O Botafogo também não tem nenhum grande valor a ser vendido. O Cruzeiro também não tem interesse em vender. O único que pode perder peças importantes nessa janela é o Grêmio. Então, se ela ainda não fechou, que até então eu tinha entendido que fechava no começo. Mas o Cruzeiro não está na Sul-Americana, né? Não, o Cruzeiro só joga a Copa do Brasil e o Brasileiro. E como no Brasileiro não disputa mais nada... O Botafogo e o Grêmio... Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. E o Flamengo, Brasileiro e Sul-Americano. Exato. Mas os clubes brasileiros... E o Flamengo, olha, o Flamengo tem que ganhar um título... Mas se o Flamengo ele está na Copa do Brasil, ele está na Sul-Americana também? Não. Ele está nessas duas competições por conta de que ele não avançou na Libertadores. Exatamente, se ele tivesse avançado Sul-Americano e Copa do Brasil é possível, então. Exato, isso é possível. Não, ele até classificou, é verdade, contra o time argentino e foi despedido do Damião, né?
pelo Flamengo, é verdade. Exato. Se ele tivesse avançado na Libertadores, ele teria tido de escolher uma Mas enfim, situação. então, em relação a esse favoritismo, a gente tem que aguardar. Se a janela não se fechou... Procuro no Google aqui do celular e não encontro nada falando sobre janela fechada. Talvez ela esteja aberta. Talvez. Mas não encontrei nada aqui sobre o encerramento de janela mercado de transferências. Tanto que o Neymar lá ainda... O Neymar já confirmado, né? Praticamente confirmado. Não, ainda não teve anúncio oficial ainda. Ainda não? Não. Que novelinha chata, hein? Inclusive agora, antes de nós entrar no programa, eu estava justamente O pesquisando isso. Neymar era o ídolo do Barcelona, né? Com o Messi, agora virou mercenário. Mas o que eu penso, eu fico tentando entender a cabeça do Neymar nessa história toda, porque dinheiro, acredito que não seja mais problema para ele. É mais dinheiro? Mas o dinheiro já conquistou um belo dinheiro jogando no Barcelona. Nossa produção aqui está nos socorrendo, aqui está dizendo aqui, ó, que cada continente tem datas diferentes para as janelas, que na verdade era aquilo que você falava. A nossa já fechou, a de contratação de jogadores da Europa já fechou, isso é certo. A questão é jogadores daqui que podem ir para a Europa, porque tem a janela chinesa também. É uma outra janela. Só que me diz um jogador que jogando na França foi o melhor do mundo. E não é uma aspiração do Neymar, o Neymar não gostaria de ser o número 1 do mundo? Ele aposta na força do PSG, com os reforços, enfim. Né? O PSG teve a sua possibilidade aí de... E tem muitas coisas que às vezes a gente não sabe, eu não sei como é que está o clima dele lá no Barcelona, porque teve aquele negócio do imposto, aquele negócio, sim, e a partir sim. daquilo ali parece que mexeu um pouco com ele. O próprio Cristiano Ronaldo ameaçou sair do Real Madrid por uma situação E semelhante. o Messi renovou por 5 anos também, né? E enquanto o Messi estiver no também Barcelona... tem isso que se fala, né? Que o Neymar vai ficar na sombra. Vai ser coadjuvante. Por países, senhores, a gente tem aqui uma lista aqui que apareceu aqui, ó. França, Alemanha, Itália, até 31 de agosto ainda é possível. 31 de agosto? 31 de agosto. Eu acertei o dia e errei o mês, professor Gerson. E a gente tem outros países aqui, por exemplo, aqui no Brasil já fechou, de 20 de junho a 20 de julho. Essa já fechou. A Argentina vai até 17 de setembro ainda, a China até 14 de julho, também já encerrou. Mas Inglaterra, Mas o França, mercado chinês também já Alemanha, não vem Itália, fazendo aquelas contratações absurdas, né? Eu acho que, né? Pagou 80 milhões pelo Tevez. Os brasileiros acho que não, né? O jogador do Vitória, aquele que foi Marino? Jogador Marinho, o canhotinho, aquele que o Grêmio tentou trazer, foi por uma bolada de dinheiro pro Vitória, aqui não estava nem conseguindo jogar nos grandes times. Desapareceu no futebol. Desapareceu. Mas aí é a questão do mercado financeiro, né? Tu não vai pensando numa crescente profissional no sentido de qualidade. Né? Exato. Senhores, está chegando ao final mais um Central do Esporte. Daqui a pouco o Márcio Santos lá já faz um sinal para nós lá e os cinegrafistas já nos socorrem Já aqui. surgiram propostas, enfim, aí o telefone já tocou, não? Tá. Tem algumas sondagens, né? Pelo reconhecimento, até por essa ida também me ajudou bastante, né? Aumentar. Da CBF, não? Da CBF, não. Ainda não. Mas eu tô até... Quem sabe? É bom conversar sobre isso, que até tô conversando bastante com a minha família, porque é o meio do ano, né? Eu tenho que planejar direitinho, tá? Tanto pela parte financeira, né? Quanto pela parte profissional. Sentar com calma, porque não é uma decisão muito fácil, mas tem algumas sondagens, né? Fico contente de... Tem a esposa e tem a filha, Tem a esposa e a pequena, né? Que sempre residem na cidade. Como é que é o nome da pequena? Helena. E que idade ela tem? 7 anos. 7 E a anos. esposa? E a esposa Camila, né? Então, conversar direitinho, tentar tomar a decisão melhor possível para que eu consiga, mas seguir na carreira. Aquilo que a gente diz, essa época agora, é aquela época mais delicada. Que vão chamar para apagar incêndio. Né? Para tirar do rebaixamento. Quando a coisa não está certa. Para fazer uma última correção de rumo. Para trocar, como é que eu falei? Trocar o pneu com o carro andando. Não, para fazer para mexer com o grupo, para fazer, que eu até usei. Fator novo, Fator né? novo. Muitas vezes a gente é usado como fator novo. Até onde funciona o fator novo? Se nem SWAT funciona, professor, o fator novo vai funcionar. Eu acho que ele até pode funcionar daqui a pouco por 1 ou 2 rodadas, mas a partir da 3ª, 4ª rodada ele corre um risco sério de rapidamente já se tornar um fator velho. Mas é que o tal do fator novo, daí nós vamos abrir outro programa aqui, encerra isso que eu... Fator novo, porque próximo. aquele, que é o fator aquele novo? que está se sentindo bem com o antigo treinador, aquele que está sentindo confiança, que nem se ficasse menino na rua de 17 anos. Sim. De repente, o fator novo, ele, vou ter que mostrar tudo de novo.
isso acaba o fator novo, às vezes desanima algumas peças. Pode, não é fator pode. novo, não é positivo para todo mundo. Então tem uma série de Tem situações. uma série de situações, mas é... Deixa para o próximo programa. Exato, então, daqui a pouco vai mudar um pouco o vestiário, o clima, aquela coisa mas toda. se o clima de não era ideias, ruim, nesse né? caso, o fator novo não justifica. Né? Daqui a pouco a não critério da dá. direção. Essa coisa de chutar a porta acabou, né? Já é coisa do passado. Eu não trabalho dessa forma, né? Até tem vou dizer aqui, aproveitar o espaço, né? Que acho que eu amadureci num aspecto assim, ó, que sabe quando o treinador perde a cabeça e tem que fazer aquele grito no vestiário? Não precisei fazer, porque eu estava convicto com as coisas que eu tinha falado. Quando não acontecia, eu sabia que não era por falta de trabalho ou de vontade do grupo. Isso acontece no esporte. Não vai, Tem noite que isso não para o dá nada treinador é certo. complicado, por quê? Porque eu que vou ser cobrado. E às vezes a gente, né, grita e é enérgico. Eu fui enérgico, mas me sinto mais maduro nesse aspecto, né, de tentar entender o que acontece para um resultado vir para um lado ou para o outro. Perfeito. É bom. Voltamos na próxima terça. Muito obrigado, Henrique Braibante. Sucesso na carreira. Tomara que logo você já esteja comandando alguma equipe. José Quintana Júnior, obrigado mais uma vez pela parceria aqui. Valeu, diretor. Professor Gilson Próxima vez Piber. vocês me digam que é para vir de verde, que eu venho. Beleza. Não, mas a gente vê assim, ó, também. duas duplas. Depois a gente vai fazer uma partida de tênis aí quando acabar o programa. A gente volta na próxima terça-feira. Você pode acompanhar na íntegra também o Central do Esporte no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Até a próxima terça. Um grande abraço a todos. Tchau.